Glória a Deus, que a paz e a graça vos sejam multiplicados, amém? Vamos para mais um dia de gravação do livro Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. Nós vamos estar lendo aqui e eu tenho certeza que Deus vai estar te abençoando. Então deixa eu orar por você. Pai, graças te dou por esse momento, te peço que o Senhor nos capacite para sermos do jeito que o Senhor quer que sejamos. Que o teu Espírito nos empodere, nos dê força, entendimento, inteligência e sabedoria para vivermos segundo a tua vontade, segundo o teu querer, em nome de Jesus. Amém. Então hoje, dia 3 da unidade 9, e o tema é Deus age por seu intermédio. Olha, que coisa maravilhosa, né? Vamos para a leitura. Se você obedecer a Deus, Ele fará por seu intermédio tudo aquilo que estabeleceu como propósito para a sua vida. Quando Deus faz por meio de você algo que só Ele pode fazer, você o conhecerá mais intimamente. Se você não obedecer, perderá algumas das mais extraordinárias experiências de sua vida. Quando Deus estabelece o propósito de fazer alguma coisa por seu intermédio, esta tarefa será tão grande quanto Ele mesmo. É por isso que Deus quer revelar-se a você e às pessoas que estão ao seu redor. Se você pode fazer a obra com suas próprias forças, as pessoas não conhecerão Deus. Mas, se Deus atuar por seu intermédio para fazer o que só Ele pode fazer, então você e as pessoas ao seu redor conhecerão Deus. A lição de hoje está relacionada com a unidade de estudo 7. As enormes dimensões da tarefa que nos foi dada por Deus provoca em você uma crise em sua fé. Você tende a acreditar que Deus é quem diz ser e que pode fazer e fará tudo aquilo que promete. Se você quer obedecer a Deus, tem de permitir que Ele faça o que prometeu. É Deus que realiza a tarefa, mas o faz por meio de você. Vamos para a tarefa primeira. Leia as declarações a seguir, extraídas da unidade 7. Marque aquelas que têm tido real significado para você. Quando convida alguém para juntar-se a ele em sua obra, ele tem uma tarefa não grande quanto ele próprio para essa pessoa fazer. Ele tem uma tarefa tão grande quanto ele próprio para essa pessoa fazer. Segunda, quando Deus convida alguém para juntar-se a Ele, nessa enorme tarefa, a fé é sempre indispensável. Quando você enfrenta uma crise em sua fé, o que faz em seguida revela o que realmente crê a respeito de Deus. A fé tem como objeto uma pessoa. A fé é a confiança de que o que Deus disse ou prometeu irá acontecer. Quando Deus fala, Ele revela o que irá fazer e não o que quer que você faça para Ele. Se você tem fé no Deus que o chamou, então obedece e Ele fará acontecer aquilo que está em seus propósitos. A obediência indica que você tem fé em Deus. Com fé você pode ir em frente com toda a confiança e obedecer a Deus, porque sabe que Ele fará acontecer o que está em seus propósitos. E aí, descreva em poucas palavras uma coisa que Deus fez acontecer, que trouxe sentido à sua vida, algo relacionado a grandes tarefas, a fé, a obediência. Escreve aí, dá uma pausa para você fazer a sua parte aí, tá bom? Vamos lá, continuando a leitura. Moisés obedeceu e Deus realizou, é o tópico. Foi só pela obediência que Moisés começou a experimentar a completa natureza de Deus. O que Moisés começou a saber sobre Deus desenvolveu-se a partir de sua obediência a Ele. Podemos ver na vida de Moisés
o estabelecimento desse padrão de como Deus lhe falava. Moisés ia obedecendo e Deus ia realizando seus propósitos. Segunda tarefa, leia os textos indicados abaixo e responda às perguntas enunciadas em relação a cada um deles. Êxodo 7, do 1 ao 6. Qual foi a ordem que Moisés recebeu? No verso 2. 2. O que Deus disse que iria fazer? Verso 4. 3. Se Moisés obedecesse e Deus fizesse o que prometera, o que iria acontecer? Verso 5. Êxodo capítulo 8, versículo 16 ao 19. Questão 4. O que Deus mandou Moisés e Arão fazerem? Verso 16. 5. Qual foi a reação de Moisés e Arão? Verso 17. 6. Quem transformou a poeira em piolhos? Marque a resposta certa. Moisés e Arão ou Deus? Versículo 19. Continua na leitura. Diz assim: podemos ver esse padrão em toda a vida de Moisés. Deus convidou Moisés a juntar-se a ele naquilo que estava fazendo para libertar o povo de Israel. Deus disse a Moisés o que estava para fazer. Moisés obedeceu. Deus realizou o que estava em seus propósitos. Moisés e aqueles que estavam ao seu redor vieram a conhecer Deus de maneira mais clara e íntima. Quando o povo de Deus estava entre o Mar Vermelho e o exército egípcio que se aproximava, Deus disse a Moisés que erguesse a mão sobre o mar. Moisés obedeceu. Deus abriu as águas do mar e o povo atravessou ao pé enxuto. Êxodo 14, verso do 1 ao 25. Então Miriam liderou o povo no hino de louvor que descreve a nova compreensão que eles tinham de Deus. Quando o povo estava sendo sedento e não tinha água para beber, começou a se queixar com Moisés. Deus mandou que Moisés ferisse a rocha com a vara. Ele obedeceu e Deus fez a água jorrar da rocha. Êxodo 17, do 1 ao 7. Vemos esse padrão se repetindo sempre na vida de Moisés. Mais uma tarefa. Na lista abaixo, os estágios desse padrão em que Deus trabalha na vida de Moisés estão fora de ordem. Numere-os de 1 a 5, na ordem correta. Letra A. Moisés e as pessoas ao seu redor vieram a conhecer Deus de forma mais clara e íntima. Letra B. Moisés obedeceu. Letra C. Deus disse a Moisés o que deveria fazer. Letra D. Deus realizou o que estava em seus propósitos. Letra E. Deus convidou Moisés a juntar-se a ele no que ia fazer para libertar o povo de Israel. Aí você vai colocar aí na ordem correta, tá bom? Como é que fica aí? Escreve no teu caderno. Oh, glórias, aleluias. Continua na leitura aqui. Os discípulos... Quando Noé obedeceu, Deus preservou sua família e reprovou a terra. Quando Abraão obedeceu, Deus lhe deu um filho e constituiu uma nação. Quando Davi obedeceu, Deus o fez rei de Israel. Quando Elias obedeceu, Deus fez descer fogo do céu, que consumiu o sacrifício. Esses homens de fé vieram a conhecer Deus por experiência própria quando obedeceram e quando Deus realizou sua obra por meio deles. Moisés veio a conhecer Deus por experiência própria quando obedeceu a ele. A ordem certa dos estágios do padrão em que Deus trabalhou na vida de Moisés é C, B, D, A. Então, A é o 1, o C é o 2, o B é o 3, D é 4 e o A é o 5, tá bom? Agora mais um tópico. Os discípulos obedeceram e Deus realizou.
Lucas registra uma bela experiência dos discípulos de Jesus que segue esse mesmo padrão. Jesus convidou os 70 a se juntarem a ele no trabalho do Pai. Eles obedeceram e experimentaram Deus ao verem-no fazer, por intermédio deles, algo que sabiam que só Deus podia fazer. Aí vem mais uma tarefa. Lucas 10, do 1 ao 24, responda às questões abaixo. O que Jesus mandou os discípulos fazer? No versículo 2, no versículo 5 e 7, no versículo 8 e no versículo 9. Questão 2. O que o versículo 16 diz a respeito do relacionamento entre o servo e o seu mestre, entre os discípulos e Jesus? Questão 3. O que você acha que os 70 discípulos sentiram a respeito da experiência que tiveram? Versículo 17. O que você acha que os 70 conheceram sobre Deus graças a essas experiências? Parem um pouco, responda. Vamos continuar a leitura aqui. Jesus deu a esses seus seguidores, algumas orientações específicas. Eles obedeceram e experimentaram Deus atuando por eles para curar e expulsar demônios. Jesus lhes disse que a salvação das pessoas deviam trazer mais alegria do que a submissão dos espíritos. Versículo 20. Jesus louvou a Deus, o Pai, por se revelar a esses seguidores. Versículo 21 e 22. Então Jesus, voltando-se para os discípulos, lhes disse: Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que ouves e não ouviram. Versículo 23 e 24. Esses discípulos foram abençoados. Eles tinham sido escolhidos por Deus, especialmente para se envolverem com a obra. O que viram e ouviram e vieram a conhecer a respeito de Deus era algo que até mesmo profetas e reis queriam experimentar e não puderam. Esses discípulos foram abençoados. Você também será abençoado quando Deus fizer uma obra especial, uma obra do tamanho dele, por seu intermédio. Você virá a conhecê-lo de uma maneira que trará regozijo à sua vida. Quando outras pessoas virem você experimentando Deus dessa forma, vão querer saber como elas também poderiam experimentar Ele assim. Esteja preparado para encaminhar essas pessoas a Ele. Mais uma tarefa, vamos lá? Deus fez recentemente alguma coisa por seu intermédio que levou ao regozijo? Sim? Não. Se for afirmativa, a resposta descreva em poucas palavras o que aconteceu. Se você for obediente, Deus fará coisas maravilhosas por seu intermédio. Você precisará ter muito cuidado para que o seu testemunho sobre o que Deus há de fazer venha a dar glória somente a Ele. O orgulho pode levá-lo a querer contar sua experiência só porque isso faz você se sentir uma pessoa especial. Isso será uma tensão contínua. Ao declarar os feitos maravilhosos do Senhor, você tem de evitar sentimento de orgulho. Portanto, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. 1 Coríntios 1, 31. Vamos para a última tarefa. Peraí, só tirar essa. Pronto. Faça uma revisão do estudo de hoje. Ore pedindo a Deus que identifique as afirmações ou os versículos que quer que você compreenda, aprenda ou pratique. Sublinhe-os, depois responda as perguntas. Qual foi a afirmação ou o versículo mais importante que você leu hoje? Escreva a afirmação ou versículo com suas próprias palavras, como uma oração de resposta a Deus. O que Deus quer que você faça em resposta ao estudo de hoje? Como exercício,
Leia ou recite de memória os versículos que você tem para decorar. Resumo: quando eu obedeço a Deus, Ele realiza por meu intermédio aquilo que planejou fazer. Deus quer se revelar a mim e às pessoas que estão ao meu redor. Serei abençoado quando Deus fizer uma grande obra por meu intermédio. Preciso ter muito cuidado para que o meu testemunho sobre o que Deus fez glorifique apenas o nome dele. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. 1 Coríntios 1:31. Deixa eu orar. Pai, graças te dou pela vida dos teus filhos, abençoa-os, capacita para a tua grande obra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e até amanhã.